Nós fizemos o módulo 1, Palavra Viva, quem lembra? Aleluias. E nós começamos em Mateus, e eu vou fazer assim uma passada bem rápido dos melhores momentos aqui. Vamos fazer um compacto aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Quero ver se vocês aprenderam mesmo, hein? Veja, quando a gente começou a estudar Mateus, a gente explicou que tem o Velho e o Novo Testamento, e o livro de Mateus, quer que liga aí, Beth? Está desligado. Não, há pouco está com fita do lado de cá. É. Não, eu vou fazer um resumo até para chegar onde a gente estava, né? E a gente mostrou que o livro de Mateus, ele é fundamental, ele está bem na ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele prevê a vinda de quem? Do Messias. E aí, Malaquias vem, é o último profeta, e aí fica centenas de anos em silêncio. Nenhum profeta vem, não é? Quando então Mateus começa a escrever, ele vem para mostrar ao povo judeu o quê? Quem lembra? Que Jesus tinha, é o Messias, então ele vai mostrar que Jesus tinha todas as qualidades, tudo aquilo que tinha sido previsto sobre Jesus, sobre quem ele era, sobre a sua genealogia, sobre como seria o caráter dele, como seria a obra dele, tudo isso ele vai dizer, ó, está acontecendo isso, para que se cumpram as Escrituras. Então Mateus tem um grande objetivo, mostrar que Jesus é o Messias. Basicamente ele fala com os judeus, mas com todos nós, mas que os judeus que conheciam o Velho Testamento, ok? Então o livro começa com a genealogia, para mostrar que Jesus era descendente de quem? Davi e de Abraão, porque a primeira aliança que Deus fez foi com Abraão, e todos os povos serão abençoados por sua causa, Abraão. E aí em Davi, ele faz a segunda aliança, e diz que o trono dele não ia terminar. Então o Messias realmente é filho de Davi, e é filho de Abraão, é descendente, Jesus é. Aí depois ele dá o nascimento de Jesus Cristo, de forma milagrosa, mostra tudo aquilo que foi previsto, que nasceria de uma virgem, que nasceria numa cidade que ninguém dava nada por ela, que é Belém, não é isso? Mas que era a mesma cidade de Davi. E mostra as várias intervenções de Deus para proteger o nascimento da criança. José tem vários sonhos, né? Quando ele é perseguido lá de cá, ele tem um sonho, vai para lá, vai para o Egito, depois Deus dá um sonho, Herodes já morreu, pode voltar. E aí ele não volta para a cidade natal, ele volta para onde? Para a cidade onde Jesus nasceu, ele volta para Nazaré. E é por isso que Jesus não é chamado Jesus de Belém, ele é chamado Jesus de Nazaré. Vimos que os reis magos, são reis magos ou não são reis magos? Não são reis, a gente chama, mas não tem certeza, sabe que são magos, não é isso? E a gente tem um monte de coisa, você pode pegar lá pelas primeiras aulas. Depois do nascimento de Jesus, então Mateus mostra João Batista, que havia aquela profecia de que viria um antes dele, que ia preparar o caminho. João Batista vem e prepara o caminho, amém? Depois que João Batista começa a pregar, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, por quê? Está próximo o reino de Deus. Ele batizava com água, ele estava batizando lá um dia, e aí vem Jesus Cristo, encara ele, e ele quando vê, diz assim, eu não sou digno de... Não, mas é necessário que você batize para que se cumpra a palavra. E Jesus então é batizado por João Batista e acontece algo maravilhoso. A Trindade se manifesta. Quem lembra? Como é que a Trindade se manifesta? Aí o Espírito Santo em forma de pomba aparece sobre Jesus, e a voz que diz o quê? Esse é meu filho amado em quem me comprados. Então Jesus, antes de fazer qualquer coisa,
já agradava a Deus. E nós vimos também em Isaías 41. Acho que é 41, vamos lá. Isso tudo aqui, em 10 minutos a gente vai fazer 9 aulas, tá? Se preparem. Hoje não tem piripaque no som, tá vendo? Isaías 42, desculpa. Ah, foi só eu falar. Poxa, tá queimado, em nome de Jesus. Veja, leia comigo esse versículo. Quem pode ler algum? Fábio, eu olhei para você, senti que você está com vontade de ler. Já abriu lá? 42, 1. Em quem se compraz a minha alma. Então veja, essa era a profecia do servo do Senhor, que ao mesmo tempo era filho, ao mesmo tempo que ele é um filho que compraz ao Senhor, ele também é um quê? É um servo. Isso é fundamental a gente guardar. Jesus é filho e Jesus é servo. Jesus é filho, é amado por Deus, mas ele tem uma missão a realizar nesse mundo. E esse é o ponto mais forte, isso é que dava segurança a Jesus, saber que ele era filho de Deus, que ele era amado por Deus. Terminado o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele é tentado por Satanás. E o que Satanás vai tentar? Aonde que ele vai bater? Quem lembra? Sim, mas o que ele vai tentar provar que não está certo? Exatamente, ele bate nessa declaração, que Jesus é filho e que ele é servo. Então ele pega assim, se você é filho de Deus, lembra que ele começa? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, então ele bate nessa declaração que é fundamental. E aí começa a dizer assim, olha, não sei se tu é filho não, porque se tu fosse filho, tu não estava com fome aqui. Esse Deus te desamparou. Que é que acontece muitas vezes com a gente, quando a gente está num momento difícil. Mas Jesus, e ele aí falou, transforma logo essa pedra em pão, você pode comer. Mas Jesus sabia do que estava fazendo aqui. Agora temos até música aqui funcionando, glória a Deus. Sabia o que estava fazendo nesse lugar. Não, Deus, nada. Vai entrar o Jornal Nacional aí. Agora eu fui brincar, piorei. Então olha só. Jesus é filho, aí Satanás, se tu fosse filho mesmo, Deus não te abandonaria aqui nesse deserto. Brincando com ele, né? Então esse Deus não te ama. Que pai é esse que deixa você passar por isso que você está passando? É exatamente o mesmo tipo de tentação que a gente sofre. Quando você está passando por um momento difícil, pessoas chegam, que Deus é esse que você serve? Que não faz nada por você e você está passando aí, não é? E então, mas Jesus sabia que ele era filho e ele tinha uma missão. E ele também era servo dessa missão. Então ele é filho e servo. Muitos de nós têm dificuldade de aceitar que é filho. Satanás bate aqui, ó. Se você tem facilidade de aceitar o amor de Deus e que é filho, ele começa a atacar a tua parte de servo, como eu falei ainda há pouco. Mas se você realmente é filho, por que Deus está passando? Então, essas duas declarações são fundamentais para a missão de Jesus e para a missão daquele que serve a Jesus. Você é amado pelo Pai, mas você tem uma missão a realizar nesse mundo. E dentro dessa missão, você vai receber oposição. Você vai enfrentar lutas. Mas tenha uma certeza, Deus vai estar com você. E na hora certa, Deus vai te tirar do deserto. O jejum vai acabar. Jesus não podia acabar o jejum do deserto.
Quem levou ele para o deserto, quem foi? Então ele não podia comer pão. Ele disse assim, não, confie no meu pai. Ele me trouxe aqui e na hora certa, ele vai me tirar daqui. Depois então, Satanás ataca o servo. Ele diz assim, meu amigo, tu não veio aqui para ter autoridade sobre esse mundo aqui? Então foi o seguinte, se dobra aqui que eu te dou, me adora que eu te dou tudo que tem aqui. Você vai ter autoridade. Por que subir na cruz, cara? Por que subir na cruz? Você pode cortar caminho. Mas Jesus sempre esteve fiel ao Pai. À vontade de Deus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu fiz milagre, fiz isso, eu fiz aquilo. Mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz porque entendeu o que é certo. Então não importa que às vezes a gente tenha que tomar decisões que tragam desconforto para a gente. Desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Se é isso que nós temos que fazer e crer que Deus na hora certa vai fazer a obra. Então voltamos lá para Mateus 1. Já estou em Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Não é? Ele chama os discípulos, começa a pregar, e a pregação dele não era diferente. Qual era? Arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino de Deus. Por que estava próximo o reino de Deus? Porque o rei estava aqui. E o rei estava implantando. O reino de Deus foi implantado ou não foi implantado? Foi? Qual é a resposta que você faz quando alguém te perguntar isso? Foi ou não foi? Se o reino de Deus foi implantado, por que Satanás ainda reina? Alguém pode te pegar assim. O reino de Deus começou a ser implantado, mas ainda não foi completamente implantado. Só vai ser completamente implantado quando? Na segunda vida, porque lá todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o reino de Deus está sendo implantado através de quem? De nós. Nós estamos ganhando terreno para o reino. Estamos ganhando território para o reino. Depois que Jesus Cristo entra no teu coração e começa a ganhar território dentro do teu coração para Ele, Ele começa a te preparar para você sair e ganhar outras pessoas. Ganhar território, almas para Ele. O reino se expandindo. Amém? Então, em Mateus 1. Aí nós entramos no Sermão do Monte, que nós gastamos algumas aulas. E no Sermão do Monte, Jesus vai começar a dizer que reino é esse. Arrependei-vos porque o reino está próximo. E que reino é esse? Qual é a constituição desse reino? Qual é a justiça desse reino? O que o cidadão desse reino tem que fazer? Qual é o caráter de um cidadão desse reino? Então Jesus vai começar no Sermão do Monte a definir tudo isso. E eu coloquei aqui. O caráter do cidadão do reino, nós estudamos aonde? Não vale colar. Aqui, Sermão do Monte. Jesus é a constituição, define a constituição do reino de Deus, dos céus. Depois ele vai dar qual é o caráter do cidadão do reino. Isso está onde? Está onde? Muito bom. Está nas bem-aventuranças. Nós vimos aqueles que são humildes de espírito, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacificadores. E nós vimos que esse é o caráter do cidadão do reino. Mais ainda, Jesus definiu que felicidade, que é a bem-aventurança, está intimamente ligado a quê? Ao ser, não ao ter. Então, o que é o ser? O que é o ser? Sim. Sim.
Olha, eu me converti hoje. Eu me converti hoje. Quando eu me converto hoje, eu fico cheio de... Meu Deus. Sim, mas fico cheio de alegria. Estou falando de bem-aventurança, felicidade. Então eu fico por um período cheio de alegria. Só que depois de um certo tempo, o que acontece? Vêm as aflições do mundo e de vez em quando você vê um monte de crente o quê? Abatido, tá certo? E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, então cadê a felicidade do crente? Jesus está ensinando que a felicidade é do ser, ela brota de dentro para fora e ela está intimamente ligada às virtudes de caráter. Você só será realmente feliz se você for humilde de espírito, misericordioso, pacificador, o que mais que tem? Manso. São as 7 virtudes, e 7 não é um número qualquer, são as 7 virtudes que Cristo tinha no seu caráter. E nós estamos crescendo, sendo transformados de glória em glória, o quê? A imagem de Cristo. Então você entra numa caminhada cristã para transformar o teu caráter no caráter de Cristo. E à medida que você vai cada vez mais se aproximando do caráter de Cristo, você vai se tornando mais feliz. A felicidade não vem de fora para dentro e não é das circunstâncias. É por isso que os discípulos, mesmo quando estavam sendo perseguidos, eles deram glória a Deus. O Pedro lá, não sei se foi Pedro e João, acho que foi Pedro e João, lá em Atos, quando eles voltaram da prisão sendo perseguidos, chegaram e falaram, nós fomos perseguidos, glória a Deus. Estavam alegres, porque Jesus disse, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, blá, blá, blá. Então, Estevão está lá sendo apedrejado, e Deus abre lá os céus, ele vê a glória, ninguém entende, ele fica alegre ali, vendo a glória de Deus, levando pedrada. Paulo e Silas acabaram de levar um monte de chibatada, estão começando o quê? A louvar, a orar. Porque a felicidade não depende, cristã, não depende das circunstâncias externas. E sim das virtudes de caráter que Deus gradativamente vai cultivando dentro de você. Amém? Glória a Deus. Isso então nós vimos no ano passado. 15 minutos. Hoje nós vamos começar falando da missão do cidadão do reino. Se eu já conheço o caráter do cidadão do reino, agora eu preciso entender a função, a missão do cidadão do reino. Semana que vem, eu vou pedir para você pegar o CD e ouvir a mensagem 4. Nós vamos estudar a justiça do reino, quando comparada à justiça dos fariseus. E Jesus disse que se a sua justiça não exceder muito a justiça dos fariseus, você não vai entrar no reino dos céus. Então, essa aula vai ser uma aula para casa. Você vai adquirir o CD, depois eu vou dar o texto aqui que eu fiz o resumo, por acaso quem não conseguiu ouvir o CD. E nós, na outra aula do dia 7 de março, nós vamos passar só 15 minutos dando um resumo disso aí, vamos à frente, ok? Quero que vocês fiquem em casa ouvindo. Hoje eu vou ver apenas do 13 ao 16. Quem pode ler em voz alta, capítulo 5, do 13 ao 16? Vós sois o sal da...
Então, pergunta: qual é o chamado, qual é a missão, qual é a função do cidadão do reino? Não, mas tá, depois a interpretação. Vós sois o quê? Você tem que ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Então, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui no pequenininho. Eu vi onde eu estou aqui. Eu estou só na segunda página ainda, que está com o número 1 aqui. Vós sois sal da terra. Então, o teu chamado, na verdade, é para, de um lado, preservar e, de outro lado, iluminar. De um lado, dar sabor, preservar, e do outro lado, iluminar o mundo. Eu escrevi aí: o sal não pode ser insípido, não pode perder o sabor. Devemos influenciar o mundo e não copiar, agir como o mundo. Jesus disse lá em João, venha comigo em João 17, e 16. (17, 15 e 16). Quem quiser. (18). Isso. E vai ao 18 agora. Tá bom, parou. Então, nós pertencemos a esse mundo? Não. Nós estamos nesse mundo. E a oração do Senhor qual é? É que que Deus nos guarde do mal, que esse mundo jaz no maligno. Então essa foi a oração do Senhor. Então quando eu me rendo a Jesus, eu vou nascer de novo, tem gente que começa a ansiar, a desejar ir para o céu. Jesus não ofereceu o céu. Cuidado que isso aí é bem... Pode parecer heresia. Jesus não ofereceu o céu. Jesus ofereceu o reino dos céus. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês estão aqui nesse mundo e vocês devem ficar aqui nesse mundo. Vocês vão ser convertidos, vocês vão ser transformados, vocês vão nascer de novo, mas não é apenas para ir para o céu. Vocês têm um trabalho a realizar aqui ainda na terra. Um trabalho de ser o quê? Sal da terra, luz do mundo. Vocês têm um trabalho de fazer diferença. Vocês têm um trabalho de expandir o reino dos céus aqui na terra. Não pega um foguete e vai para o céu, que não está na hora. Até tem um pastor muito engraçado que ele fala assim: tem muita igreja que pensa isso. E se você é um deles, fala comigo que na hora do batismo eu vou segurar você por um período um pouquinho maior e você vai direto para o céu. Te batizo, você já vai direto. Ele sempre fala isso. Primeira vez que eu ouvi, eu dei uma gargalhada, né? Então, mas é verdade, quer dizer, embora a gente não se liga nisso. O cara vem, ele se rende a Jesus, e aí ele acha que acabou. Acabou nada. Por isso que a palavra de Deus está nascendo de novo. Só está começando. Só está começando a tua caminhada. Você tem muito a fazer. Jesus falou isso, olha só. Assim como eu fui enviado, como filho e servo, como filho amado, e com uma missão, vocês também vão ser enviados como filhos amados,
sempre estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu não vou abandonar vocês, mas também terão uma missão. E nessa missão pode e deve haver oposição e sofrimento. Ou tu pensa que o reino das trevas vai dar licença para você? Ô, Rafael, tu és um cara lindo, você agora é de Jesus, passa por aqui, começa a evangelizar, todos os jovens vão vir a Jesus. Tu acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Diga comigo, Jesus me ofereceu o reino dos céus. Aleluia. No tempo certo, eu vou lá para o céu. Então, eu sou sal, você é sal. Sal preserva, sal dá o sabor. Sal faz a diferença. Então, os irmãos, nós da igreja, temos que fazer diferença no mundo. E ele diz assim, quando o sal se torna insípido, não adianta nada. Ou seja, a carne. Se a carne está sem sabor, você vai e coloca o quê? Sal. Agora, se o sal tem sabor, você coloca o quê? Não tem. Perdeu a finalidade. Perdeu o sabor. O que Jesus está falando com isso? Vocês é que têm que dar o sabor ao mundo. Vocês é que têm que influenciar eles. E não o contrário. Não eles influenciando vocês. Vocês é que têm que fazer diferença na vida deles. Algum comentário? Mais do que isso, e eu li num livro, né? Isso aí, um dos teólogos aí, uma coisa que eu não conhecia, acho que eu já falei isso aqui uma vez numa pregação. No tempo de Jesus, o sal tinha isso que eu já falei, que é de preservar, de dar sabor, mas também o sal tinha uma outra finalidade. Quando uma pessoa precisava ir ao toalete, assim, ao banheiro, nem sempre tinha banheiro, não é? Então o que ele fazia? Ele se separava, ia para um lugarzinho lá, ele fazia um buraco, fazia o seu trabalho, né? Depois ele jogava sal e cobria. Porque o sal servia para matar o quê? Os germes. O sal tem que estar misturado ali com aqueles dejetos para que os germes não se propaguem. Na verdade, o povo de Israel tinha muita saúde, apesar da medicina não ser tão avançada na época. Porque muitos cuidados de saúde foram dados a Moisés. Parte da lei que é dada em Levíticos é mais física do que espiritual. É para o bem deles físico. Então, por exemplo, camarão, pela lei lá, eles não deviam comer. Por quê? A gente sabe que tem o quê? Muito colesterol, não é? Só que eles não sabiam nem que era o quê? Colesterol. Então o próprio Deus dizia, faz isso, não come isso, não come aquilo. Carne de porco, mesma coisa. Tem umas coisinhas no carne de porco, né? Então é por isso que eles não comiam naquela época. E hoje? Cai dentro. Mas aí você fica como eu, com colesterol altíssimo. Porque eu gosto de camarão. Mas você sabe que tem um remedinho, é melhor tomar um remédio para o colesterol e comer camarão, sem dúvida. Então, você mata os germes. Então, o sal, ele é colocado sobre os dejetos, ele é misturado. Quer dizer, as coisas, o mundo, devido ao pecado, o mundo dos homens está apodrecendo na escuridão. Guarda isso, é uma frase legal porque você vai entender. Devido ao pecado, o mundo está apodrecendo na escuridão. Jesus vem e diz assim, vós sois o sal que não vai deixar apodrecer e a luz que vai levar a acabar com a escuridão deles. Então, eis o sal e eis a luz.
A palavra de Deus é como um sal. O sal, ele penetra no mais profundo da carne e dá aquele gosto maravilhoso do nosso churrasco, não é? Leia Hebreus 4:12. Quatro 12. Não, 3, 4:12. 4:12. 13? 4:12. Quem pode ler agora? Todo mundo já chegou. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nesse sentido de penetrar, a palavra de Deus é esse sal aí, que vai fazer mudança nesse mundo. Se o sal tem que ser colocado no germe, a gente tem que ir ao mundo, pessoal. A gente tem que chegar lá. Nós ainda não fomos tanto, mas essa é a nossa missão. Nossos grupos 3C, a gente tem a comunidade do sal. Porque quase não tem dejeto. Quase não tem gente que não conhece Jesus. A gente não tem chamado as pessoas para os grupos. Então, os grupos viram uma célula cheia de sal. É um saleiro. Só que uma célula cheia de sal, a pressão sobe, mas a missão não é realizada. A gente vai, esse ano, ter que pensar um pouco. Viu como é? Sal demais? É que dá. Mundo. Vamos voltar a Mateus 2. Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ou seja, ninguém liga uma lâmpada e bota ela atrás de um anteparo. Não é? Assim, liga a lâmpada e bota assim. Ninguém faz isso. Se você liga a lâmpada, você quer que ela brilhe, ilumine. Aí ele dá 16. Assim brilhe também o quê? A vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Para quê? Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esse é o versículo que faz diferença. Deixar a luz brilhar. Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando ele fala a vossa luz, ele está falando de quem? Jesus, quando estava no mundo, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quando ele foi, ele disse assim: agora vocês vão ser a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus habita em mim. E ele é a luz que está em mim. É como se eu fosse a lâmpada. Agora, a fonte de luz, quem é? É Jesus. Eu sou a lâmpada que vai mostrar a luz, que vai deixar a luz brilhar. Então, é o que ele está falando. Deixa que a luz que está em vocês brilhem. Diante de quem? Do mundo, dos homens. Para quê? Para que vejam as boas obras. Fale. Pode fazer para si. Isso. Por isso que eu falei isso aqui, porque não somos nós, é Deus em nós. O Espírito Santo em nós. A palavra em nós é que vai fazer diferença.
Então, vou fazer diferença para quê? Para que os homens vejam as boas obras. Boas obras. O que os homens precisam ver? Fruto, testemunho. Diferença nas atitudes. Mudança da nossa vida. Assim, para você, assim, só estruturar, você pode dizer assim, as obras, só para simplificar, eu botei aqui, boas obras que brilham. As obras de Deus em nós, que são, por exemplo, o testemunho, a nossa história. Não, já preguei aqui uma vez, não tem ninguém para contar melhor a sua história do que a pessoa mesma. E o que Jesus fez com ela. Quando o cara testemunha, caramba, fala mais do que 1000 palavras. Como Deus me tirou dali, como Deus me transformou aqui, como Deus me curou aqui. É muito bom. Testemunho. Testemunho da sua história e testemunho do teu caráter, fruto do Espírito. É Deus em nós. E depois é a obra de Deus através de nós. É o poder de Deus e o amor de Deus fluindo através das nossas vidas. Porque Deus está trabalhando dentro de mim para que eu possa brilhar, mostrar a glória dele para essas pessoas. Então, para quê? Para fazer diferença. Como? Para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. Realmente, aquele Reinaldo, eu vi e conheci ele antes. E estou vendo ele agora. Cara, só Deus mesmo para fazer aquilo ali. As pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Como é que aquele cara mudou? Aquele cara era um escravo disso, daquilo, das drogas, mas Deus fez uma obra na vida dele. Amém? E além disso, que não está aqui, existe mais uma coisa que Paulo fala em Coríntios. Deixa eu ver o versículo para você. Segunda, a nota que eu não botei no slide. 2 Coríntios 5:20. Hoje nós estamos falando da função do cidadão do reino. Quem pode ler? Amém. Então nós somos o que, segundo Paulo? Embaixadores de Cristo. E agora, o que significa ser embaixador? Sim, mas na época, eu já preguei uma vez aqui, quem lembra? Na época de Paulo, nós tínhamos quem governava? O Império Romano. E Paulo usou uma analogia com o que acontecia no Império Romano. Como é que o Império Romano conquistava território? Ele mandava o exército na frente. Mandava o exército. E derrotava o exército inimigo. Depois que ele tinha derrotado o exército inimigo, o que ele fazia? Ele pegava centenas de pessoas, vamos chutar 300, pagos pelo próprio imperador, para ir morar naquele país que eles acabaram de conquistar, para fazer o quê? Para levar a cultura romana para aquele local. Então, o segundo, eles levavam essa colônia, que eram chamados de embaixadores. Colônia, sustentados pelo rei, com o objetivo de levar a cultura. E quando eles levavam essa cultura, duas coisas aconteciam.
Eles levavam música, eles levavam a forma de governo, eles levavam forma de pensar, a forma da religião deles. Eles levavam tudo. Duas coisas aconteciam. Tinham pessoas daquele país que aceitavam, então se tornavam o quê? Cidadão romano. E mesmo aqueles que não aceitavam, eram de alguma forma impactados pelos embaixadores. Ok? Pegou aí? Reino de Deus. Paulo disse, vocês são os embaixadores. Por quê? Em primeiro lugar, o exército já foi enviado. O exército de uma pessoa só já foi enviado. Jesus Cristo já veio aqui e entrou e acabou com o exército das trevas. Amém? Lá naquela cruz, lá ele venceu e ele tomou posse dessa terra para cada um de nós. Então agora ele tem direito sobre essa terra, ok? Só que ainda falta enviar o quê? A colônia, os embaixadores, para mostrar o quê? A cultura do reino de Deus. Para quê? Para que pessoas que estão do lado de cá, algumas vejam, sejam tocadas e se transformem e entrem no reino. Ou seja, saiam do império das trevas e venham para o império dos filhos do seu amor. E outros, ainda que não venham, sejam impactados por esse reino. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês, custeados, debaixo da autoridade do imperador Jesus, o Senhor dos Senhores, tem toda a autoridade agora de levar a cultura do reino para o lugar que ele já conquistou, que é a terra. Então vocês são essas pessoas, disse Paulo. Que bom. Todo mundo pegou? Então agora só falta saber o que é a cultura do reino. Pode dar um espirro, irmã. Não vai... Ela quer dar um espirro. Pode dar, irmã. Ninguém vai. Problema. Qual é a cultura que nós temos passado? Às vezes a gente, o crente é conhecido pela... Também. Chatice também. Essa não estava na minha aula, mas eu vou incluir. Com a sua licença, eu vou incluir no ano que vem. Não, mas às vezes a gente é conhecido pela roupa que a gente veste. É ou não é? Ainda? Vai para o interior. Vai para o interior. Vai para o interior. Tem hoje um grupinho que ainda está fazendo. Está bem menor, sem dúvida. Mas está bem, por aquilo que eu visto, ou pelo aquilo que eu como. Eles não podem comer isso. Desculpa, eu vou apavorar alguns. Por aquilo que eu bebo. Mas Paulo disse, o reino de Deus não é comida e não é bebida. É o quê? É justiça, paz e alegria do Espírito Santo de Deus. Isso é a primeira coisa que você que faz parte do reino de Deus deve incorporar na sua vida para levar. Então a gente vê muitas discussões que nós entramos. Isso é pecado, isso não é pecado, isso pode, isso não pode, isso é um absurdo, isso não é um absurdo. Isso não é reino. Eu não quero ser conhecido por aquele cara que acusa, que polemiza. Não. Deus não me chamou. Até falei no outro domingo aqui, nosso ministério é um ministério de reconciliação. Não é um ministério de condenação. Quem quiser que venha para o reino. O reino é isso aqui. Quem quiser que venha. Agora, o que eu tenho a oferecer? Justiça, uma justiça divina. A lei de Deus com a justiça que é reta. Eu tenho que oferecer a paz que o mundo não conhece. Jesus Cristo ofereceu uma paz que o mundo não conhece. Quando eu começar a ter essa paz, as pessoas verem que eu tenho
tenho paz no meio das minhas lutas, alguma coisa vai fazer diferença na cabeça delas. E quando elas mostrarem que eu tenho alegria, apesar da luta que eu estou passando, aquela pessoa continua de pé, ela continua alegre, ela continua vivendo, ela não fica em depressão, ela não desiste, porque tem coisa dentro dela, tem algo sobrenatural dentro dela, o Espírito Santo está dentro dela, o reino de Deus está dentro dela, o Deus vivo habita dentro dela. Enquanto nós não fizermos isso, não estamos transformando, não estamos levando. Amém? Então eu escrevi aí alguma coisa, deixa eu ver que página. Está escrito página 3, mas na verdade é 4. Lá embaixo eu disse, o reino de Deus não é comida nem bebida. Em cima eu botei, infelizmente o mundo nos conhece por aquilo que nós vestimos. Aquilo que nós não podemos fazer, ou podemos fazer. Mas o Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então nós precisamos mostrar aos homens que eles estão em rebelião contra Deus e que a reconciliação com Deus é através de Jesus e que nós temos uma paz. A marca que nós temos é paz. Você vai ver que tem mais coisa aí. Mas veja João 14, 27. Não sei o que está escrito aqui não, mas eu botei. Deve ser a paz que Jesus promete. 14, 27, é a paz que Jesus promete. João 14, 27. Nem se atemoriza. Quem é que tira a paz? É o medo, não é? O medo não tira a paz? Aflição, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu estou contigo e eu vou deixar a minha paz com você. Muitos não vão entender. Na verdade, no mundo você vai ter tribulação como todo mundo tem, mas você vai se comportar de uma forma diferente, porque em você habita o Senhor dos Senhores, aleluia. O príncipe da paz está com você. Essa é a primeira parte da cultura do reino. É o que eu levo sozinho. Mas a cultura do reino não é só isso. Está faltando uma parte que muitas vezes a gente esquece. Porque nós já temos a tendência de olhar para nós mesmos, não é? O reino de Deus é mostrar a cultura de Deus, é a cultura do reino. Uma coisa é Deus em mim só, eu levando essa paz, eu levando essa alegria, eu levando essa justiça. Mas o reino, ele é ao mesmo tempo pessoal, mas ele também é coletivo. Então, há ainda algo a mostrar ao mundo, que é como nós vivemos. Não é como eu vivo, que é um testemunho, mas também como nós vivemos uns com os outros. Por isso, o Novo Testamento, você vai ver encharcado de uns com os outros. Amai-vos, suportai-vos, orai uns, amém, e uns aos outros, e uns aos outros. O que Deus, o que o Novo Testamento está querendo nos ensinar? Lucas foi muito sábio, ele começou, o Evangelho de Lucas, ele começou mostrando o nascimento de Jesus. O outro livro que ele escreveu foi Atos. Ele escreve Atos e ele começa mostrando o nascimento da comunidade cristã, a igreja. Então, muitas vezes a gente fica no pessoal, o Jesus em nós, em cada um de nós, e esquece da comunidade.
quando a comunidade cristã começar a funcionar como Deus funciona na Trindade, porque tudo isso vem lá de Deus. Deus é uma pessoa só? Não. Deus é uma comunidade, Trindade. E ali eles funcionam em perfeição. Unidade e amor no Espírito. Unidade e amor. O que Deus fez? Isso é a opinião do Reinaldo, né? Quando ele quis criar o homem, ele quis expandir. Esse troço aqui é tão bom, né? Ele e os dois lá, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse negócio aqui é tão bom, a gente assim, que eu quero expandir. Eu quero levar isso para a terra. E eu quero que eles vivam lá na terra, assim como nós vivemos aqui no céu. Então, essa comunidade cristã, em unidade, em amor, é cultura do reino que vai impactar o mundo. Por isso, João 17, volte para lá. Ele primeiro disse que você não era desse mundo. João 17, vou pegar... vamos desde o 18. A gente já leu isso? Assim como tu me enviastes ao mundo, está falando com Deus, Jesus falando com Deus, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam o quê? Na verdade. Agora vamos lá. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer. Quem são esses que vierem a crer? Somos nós. Então Jesus não está orando só por aqueles discípulos da época. Está orando por todos aqueles que vierem a crer, por intermédio da sua palavra. Para quê? 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O tipo de relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo é o ponto de partida, é o âmago da cultura do reino, da comunidade cristã. E também sejam eles em Jesus no Pai, o Pai em Jesus, também sejam eles quem? Nós. Em nós quem? No Pai e em Jesus Cristo. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. É claro que o meu testemunho impacta. Individual. É claro que o meu fruto impacta. Mas o que convence mesmo o mundo é se tivesse aqui, mesmo que fosse uma comunidade pequena, a pessoa chegasse aqui e encontrasse a gente vivendo esse tipo de relacionamento em amor e unidade. João 13. Novo mandamento vos dou. 34. 13, 34. Tenta acordar aí, meu irmão. Tenta acordar. Fica de pé, por favor. Por favor, fique de pé. Faz assim, ó. Pode fazer mesmo. Ô, glória a Deus. Agora podemos sentar. Tá batendo um sono aí, cara? Eu estou em pé no cinto, mas vocês? Pode... Acordamos uns 2 ou 3 aí, irmãos, nessa. Olha só, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis, o quê? Uns
De novo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então eu tenho que levar a cultura do reino de forma individual, mas eu tenho que também cultivar o desenvolvimento desse relacionamento em amor com os meus irmãos. Por isso, os grupos pequenos são tão importantes. Porque aqui eu não vou desenvolver, em aula aqui, eu não vou conseguir desenvolver amizade com 30 de uma vez. Você participando semanalmente de um grupo pequeno, você vai começando a desenvolver esse relacionamento de unidade e amor. Por isso que a gente crê nisso, embora a gente não tenha dado ênfase, se Deus quiser, eu vou conseguir na segunda série dar esse ênfase. Se você notar, o grande problema da sociedade qual é? É o quê? É relacionamento. Porque quando o pecado entrou, nós nos tornamos o quê? Individualistas. Nós não sabemos construir relacionamentos sadios com as pessoas. Quando Jesus veio, Ele veio nos capacitar a reconstruir relacionamentos em amor. Por exemplo, falta relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento. Não dialogam, não são amigos, não conversam. Daqui a pouco vai vir um divórcio. Não tem jeito. Falta relacionamento pais e filhos. Muitos jovens se perdem. Não é? O que mais? Você pode ir abrindo aí. Esse é uma das coisas que o cristianismo vem trazer e que precisa mostrar ao mundo para que o mundo seja impactado. Como? Agora só falta o como para a gente ir embora. Primeiro, tem que ter os grupos pequenos. É ali que as coisas vão acontecer. Segundo, como? Muita gente prega assim, meu irmão, você precisa ser, pastor pregando, você precisa ser um com seu irmão. Aí o cara tenta ser um com seu irmão e não consegue ser um com seu irmão. João mesmo responde como é que a gente faz isso. João 17, a gente estava lendo ele, versículo 22. Jesus mostra a cobra, mostra a pedra, mostra o pau e diz assim, agora é com vocês, pô. Eu lhes tenho transmitido, quem é eu? Lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. Eu em mim não consigo desenvolver um relacionamento sadio com os meus irmãos. Não adianta o pastor chegar e pregar, meu irmão, claro que você tem que querer, mas o cara tenta. Quem faz isso é Deus, Jesus Cristo em você. Se você não estiver se desenvolvendo, deixando Jesus trabalhar na tua vida, você não vai conseguir. Jesus tem que limpar o teu templo, para que as coisas comecem a acontecer. Vamos pregar esse domingo de manhã. Limpar o teu templo. Enquanto não limpar o templo, você não consegue manter relacionamentos sadios, você não consegue ser um com seu irmão, você não consegue levar a cultura do reino de Deus como um todo. Você vai talvez levar de forma individual, mas essa forma ainda é ineficaz para os dias de hoje. Você tem que mostrar ao mundo a diferença de como as pessoas vivem umas com as outras. Perdão, aceitação. Quem aqui não tem falha? Né?
perdoar ele, perdoar ela. Vocês me perdoam, eu perdoo vocês. E a gente vai à frente com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer isso. A questão é, será que eu quero? Porque ele já me capacitou, mas a gente não entende a importância de fazer isso. A gente acha que isso aí é historinha de pastor. Não é historinha de pastor. Isso é o cerne do reino de Deus. Relacionamentos sadios. Corpo de Cristo funcionando, cooperando uns com os outros, cada um na sua função, com os dons que Deus deu. Para quê? Para que como uma pessoa, quando chega no lugar, seja impactada. Quando a pessoa chegar lá no teu grupo, na casa lá da Dancy, ou na casa, quem mais? Lá da Eunice, ser impactada. Como? Para acabar, 1 Coríntios 14. Leiam 24 e 25. Rafael, para você não dormir, lê. 14, 24 e 25. Está dizendo o seguinte, sabe aquela reunião que você tem na tua casa? Na hora que as pessoas começarem a ser realmente usadas por Deus, quando houver essa ligação entre eles, em harmonia uns com os outros, quando entrar um cara de fora, ele vai ver um fazer uma coisa, outro fazer uma coisa, em geral, um vai falar coisas da vida dele, e ele vai ser impactado e testemunhando que Deus de fato está no meio de vós. Esse é o maior evangelismo que você pode fazer na terra. É demonstrar a conexão que há entre nós em Cristo, a tal ponto de criar um ambiente em que o poder de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus se manifestem. E aí a pessoa que entra, o novo convertido, ou aquele que nem convertido é, chega naquele lugar e diz assim, aqui tem uma coisa diferente. Falaram comigo, tocou no meu coração. E o cara sai dali e volta semana que vem. É isso que eu estou tentando pregar de manhã. Irmãos, essa é a nossa meta. Começar a criar esse ambiente para que Deus se manifeste. Uma manifestação do Senhor vale mais do que 1000 palavras. Semana passada tem uma coisa linda aqui no meu gabinete que eu vou te contar. Deus operando, você vendo Deus operar. Eu não preciso mais falar nada com aquelas pessoas. Elas viram. Elas viram o poder de Deus, elas viram, choraram. Cada grupo nosso tem que resgatar isso. Cada grupo nosso tem que liberar. Para isso o templo tem que estar limpo. E Deus vai fazer isso esse ano, eu creio nisso. Eu estou investindo muito nisso, irmãos. Parece que pastor está falando de sacerdote, não sei o que tem nada a ver. Você vai ver que tem tudo a ver. Eu estou indo gradativamente. E nós vamos chegar lá. No nome de Jesus. Não haverá, na última página você vai ver perguntas para casa e no último slide
Tem uma pergunta que eu não botei aqui, se você quiser anotar. Quando as pessoas olham para você, qual é a marca que você deixa? É assim, você é conhecido por que marca? Hã? Por exemplo, o outro é conhecido por ser um cara complicado pra caramba, um cara chato pra caramba. Essa não é a marca de Cristo, tá? Para você ficar pensando, essa não é a marca do reino. Nem comer muito é, meu irmão. E a última diz assim, próxima aula. Eu deixei aqui as datas das próximas aulas, para que não haja dúvida. Não pode ser de 15 em 15, porque tem feriado no meio, tem um monte de coisa. Então, eu já botei aqui dos próximos 2 meses. Março vai ser que dia, hein? E 28. Abril vai ser que dia? 11 e 25. Amém? Agora, o que você vai fazer em casa? Depois que Jesus explica o que é a função do cidadão do reino, ele agora vai mostrar qual é a justiça do reino de Deus, quando comparada à justiça da época dos fariseus. Eu tenho uma mensagem que está naquele CD, que é a mensagem 4, que é mais de 1 hora falando sobre isso. Então eu queria que vocês ouvissem e lessem isso aqui, que ajuda vocês. E na outra aula eu vou passar 10 a 15 minutos só, tirando dúvidas. Como eu fiz aqui no módulo 1, eu vou fazer disso e vou para frente. Ok? Por favor, passa para trás. Acho que vai sobrar. Por favor, passa para trás. É mensagem 4, tem o CD ali, aí Nancy tem 16, né? Vocês que precisarem agora. É a mensagem 4, não ouçam tudo. Ouçam a 4. Dúvidas? Wilson, Dalila. Desculpa, eu acho que você tem que responder, senão ninguém vai ouvir. Tem problema você falar? Uma pessoa que viva em amor. Uma pessoa que tem as características do amor, né? Que ela viva em amor. E sem nunca ter conhecido a Cristo. É o amor de Cristo ou isso é a natureza dela? E se ela, sem ter ouvido falar de Deus, ela alcança a salvação? Já que você está falando de... A primeira é fácil. Você perguntou se uma pessoa que demonstra amor sem conhecer Cristo tem o amor de Cristo. O que vocês acham, irmãos? Tem? Não. A questão aqui é o seguinte, a questão é definição de amor. Não é? Um amor que a gente define no mundo é um tipo de amor. Aquela moça é tão amorosa, ela tem muito amor. Mas esse amor não tem nada a ver com o amor ágape, que é totalmente antinatural. É um amor que vai à cruz. É um amor que se doa. É um amor que dá outra face. Esse só quem tem Jesus. Que a palavra de Deus diz que esse amor é derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Aquele que já se rendeu a Cristo. Senão não tem. Ou seja, ele não tem essa fonte de amor. A pessoa tem um outro tipo de amor que quando comparada aos homens, você até diz, poxa, aquela pessoa tem amor, mas não se compara ao amor de Deus. Segundo é mais difícil, você perguntou o que mesmo? Se ela alcança a salvação. Se alcança a salvação, ou seja, está me perguntando, se a pessoa é boazinha, ela alcança a salvação? É isso? Mas é esse amor. Quem vocês acham? Quem é que salva? De novo, é que a gente tem sempre a perspectiva de analisar Bom, aí, irmã, aí é com Deus. Mas assim, suponha que tem uma pessoa que não ouviu a palavra de Deus. Como é que vai ser, Reinaldo? Eu prefiro não entrar hoje nisso aqui, que isso vai dar polêmica.
Ah, mas ela está dando uma hipótese. A pessoa nunca ouviu a palavra de Deus. Então, se ela nunca ouviu a palavra de Deus, como é que vai ser a salvação? Não sei. Hoje eu digo não sei. O dia que a gente estudar a salvação, nós vamos entrar fundo nisso aí. Mas hoje eu prefiro dizer para você que não sei. Tá? Agora, mas esse viver em amor seu, é isso que você está, entendeu? Esse amor é um amor humano, é igual assim, boas obras. Boas obras que brilhem. Quer dizer, tem muita gente que é super caridosa, super bondosa. Mas por mais bondosa que ela fosse, por mais perfeita que ela fosse como homem ou como mulher, a justiça dela, você vai aprender na próxima aula, é insuficiente para merecer a salvação. A salvação, ela é dada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é dada e ela é recebida pela fé. Então, ela, por melhor que ela fosse, eu sempre falo assim, é como aquele professor que dá uma prova de lascar. Prova difícil pra caramba. Fábio. Todo mundo tira 0,2. Todo mundo, 0,1, 0,2. É um cara que tirou 1,5. É o cara bom, é ou não é? Ele é o melhor da turma. É ou não é o melhor da turma? Ele é bonzinho, é ou não é? Só que ele não vai passar, vai? Não vai passar. É insuficiente. Ele é o melhor dos homens, mas é insuficiente para passar. Mesma coisa nós. Pega o melhor dos homens, ele é insuficiente para ser aprovado. Mas aí vem a graça, vem um trabalho de casa, faz esse trabalho, vale 5 pontos, o cara vai e faz, aí ele passa. Não só ele, mas todo mundo que tirou 0,1 e quem tirou 0 também, porque o próprio professor agiu com graça. Aí diz, não quero fazer o trabalho. Ah, rejeitou a graça do Fábio, do professor Fábio, vai ser reprovado. Ele viu que é muito difícil, entendeu? Vamos ficar de pé e vamos agradecer. Eu sempre vou acabar nesse horário, antes de 9h30, para que vocês tenham tempo ainda para chegar em casa, descansar. Até dia 7, né? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, estudando a tua palavra. Que os teus servos possam ouvir a mensagem da justiça do reino, possam meditar na tua palavra, e que daqui a 15 dias possamos estar juntos de novo aqui, Senhor, para estudar a justiça do teu reino, Pai. Leva agora cada um debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória.